Eu saúdo a Madre Igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus, né? Primeiramente, por esse privilégio, né? Porque é um grande privilégio para nós podermos estarmos aqui, ouvir a palavra de Deus, podermos fazer essa comunhão, né? E louvar e glorificar esse Deus tão poderoso, que tem nos guardado, que tem nos livrado, e Ele é sempre conosco. A palavra diz que Ele não dormita, que Ele vela por nós de dia e de noite. E nós cremos nisso, né? E por isso que nós temos que agradecer, só agradecer, e mais nada, né? Então eu sou grato a Deus pela vida do meu amigo, pastor, meu pastorzão Rogério, né, Rogério? A gente se conhece há muitos anos, né, Rogério? Né? Agora, não sei porquê, Rogério pintou o cabelo e eu não, né? Porque é um antídoto que Deus mandou, né? Você pode usar, mas você não pode. E ele jogou para lá, eu estou usando, e aí o cabelo não pinta, né? Mas olha, nada contra, né? O cabelinho grisalhinho, é bonito, né? É bonito o cabelo grisalho, né? Rogério é um garoto novo ainda, né? Menino novo, né? Eu tenho idade talvez para ser pai de Rogério, sabia? Né, Rogério? Bom, gente, é muito bom. Então, nós vamos ministrar a palavra de Deus, e eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias aí, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Aí nós vamos ler o 40 até 42, né? 40, 41 e 42. Depois a gente vai pular lá para o 49 e vamos até o 56. Ouviu? 8, Lucas, capítulo 8, versículo 40, 41 e 42. Depois nós vamos pular para o 49 até o 56. Ok? Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Diz amém. 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 Glória a Deus. Então vamos ler o 40, 41, 42. Diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. O 41, e eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa. 42, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte, enquanto, pois ele ia, apertavam-no as multidões. Quer dizer, Jesus ia andando e aquela multidão ia apertando ele ali. Então, 49. Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe: não temas, crê somente e será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam. Ele, porém, disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabiam que ela estava morta. Então Jesus, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. Jesus mandou que lhe desse o que comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele mandou que ninguém contasse o que havia sucedido ali. Amém? Glória a Deus. Bom, eu gostaria de iniciar a nossa introdução lembrando que Jesus Cristo, ele
foi 100% homem, mas também 100% Deus. E como 100% homem, ele era uma pessoa reta, único, perfeito, não existia um outro. E como Deus é indescritível, não é? Deus é indescritível. A palavra diz que ele é espírito e que convém que nós o adoramos em espírito, não é isso? Então, espírito você não tem como descrever, não tem como. Então, ele é indescritível. E também, nós temos que lembrar que o seu ministério, ele começou com 30 anos. Creio que todos já pegaram lá a passagem lá, em João, quando João Batista estava batizando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vinha chegando. Então ali ele foi batizado, embora Batista teve uma censura, dizendo: não, eu que tenho que ser batizado, eu vou te batizar, eu não sou digno nem de atar a sandália dos teus pés. Mas Jesus falou o quê? Para que a palavra, para que as escrituras sejam cumpridas. Aí ele foi batizado. Dali ele saiu, então, para onde? Ele saiu para a prova, para o deserto. Ele foi aprovado, ele foi provado e foi aprovado. Não é isso? Então, o ministério dele durou de 30 anos até 33 anos e 6 meses. Foi o ministério dele, depois ele veio a falecer, né? Então, nós vemos aí que Jesus Cristo, ele é tremendo, Jesus Cristo é maravilhoso, ele é poderoso para todas as coisas, né? Então nós vemos que ele, dentro do ministério dele, ele executou muitas coisas. E no próprio livro do Evangelho de João, lá no último capítulo, que é o capítulo 21 e o último versículo, estava dizendo lá o quê? Que todos os seus feitos, tudo que ele fez, tudo que ele fez de proeza, de milagre, não dava para colocar em nenhuma biblioteca de todo mundo, de tantas coisas que foram feitas. Mas a palavra diz que somente 35 milagres foram registrados. Então, a nossa Bíblia tem 35 milagres que Jesus registrou. Entende? De muitos que ele fez. O próprio João Batista, ele diz isso, né? Que tudo que ele fez, se fosse escrito, não caberia em nenhuma biblioteca do mundo. Quer dizer, foi muitas coisas mesmo, né? Então, nós vemos aqui, eu queria tipificar aqui alguns milagres dele, o poder que ele tem sobre alguns milagres que ele ocasionou. Então, Jesus, ele venceu o poder da força da natureza. Então, a gente vê isso lá em Mateus 8, 23 a 27, e Marcos 4, 35 a 41, que fala sobre o quê? Fala sobre aquele barco onde que os discípulos estavam ali dentro e no convés estava lá dormindo Jesus Cristo. E veio uma tempestade furiosa e começou a sacudir o barco para lá e para cá, e começou a entrar água no barco. Os discípulos ficaram apavorados e assim: mas cadê Jesus? Se nós estamos aqui perecendo, cadê ele? Vai lá, acorda ele lá. Aí ele foi desceu lá um discípulo: Senhor, nós estamos perecendo e o Senhor está dormindo. Jesus levantou. Aí ele disse: acalma-te, mar, acalma, vento. E ele acalmou. Aí os discípulos olharam um para o outro, espantados, e disseram: que é isso? Que é isso? Que homem é esse que até a natureza o obedece? Então, ele venceu com o seu poder a natureza. Ele também venceu com o seu poder a força espiritual. Aí nós vamos ver isso lá em Marcos 5, no versículo de 1 até 20, e também em Lucas 8, de 26 a 39. Nós vamos ver essa passagem lá. E quem é essa passagem? Essa passagem é daquele endemoniado, daquele gadareno endemoniado. Quando ele chega naquela cidade ali, com os seus discípulos, ele vinha chegando, e o endemoniado, o homem endemoniado, ele saiu dali,
E quando ele deparou com Jesus Cristo, ele perguntou: ainda não é chegado o meu tempo. O diabo tem o tempo dele, irmão. E o tempo dele está acabando, ele sabe disso. Entendeu? Então nós não temos que temer ele, porque o tempo dele está acabando. Ele sabe que está acabando, então ele vai tentar levar o máximo com ele. Esperto é aquele que está aqui hoje. Esperto é aquele que busca o Senhor. Esperto é aquele que entra para dentro da igreja dizendo: eu quero o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, porque somente Ele, mais ninguém. E aquele demônio reconheceu isso, e ele chegou: Senhor, não me jogue de despenhadeiro abaixo, desde que eu entre naqueles porcos. E Jesus consentiu. E os demônios, ele perguntou para ele: qual o seu nome? Ele disse: meu nome é Legião. Legião significa milhares de demônios. As pessoas têm tanto demônio que isso é uma legião. E ele disse: meu nome chama-se Legião. E ele expulsou todos aqueles demônios. Os demônios entraram naqueles porcos, se precipitaram pela ribanceira abaixo, caíram dentro do lago lá. A Bíblia diz que é lago, outros diz que é o mar, e eles morreram, os porcos morreram afogados, e Jesus Cristo saiu. Então Jesus Cristo, ele venceu também com o seu poder a força espiritual. E em terceiro, Jesus venceu com o seu poder a enfermidade. E nós vemos aqui, nessa passagem mesmo que nós acabamos de ler aqui, existe um meiozinho aqui. Você não vê isso em outro local, né? Começou uma história de Jairo, aí parou ali, começa a história da mulher do fluxo do sangue, aí depois volta a história de Jairo, não é isso? Então, aí a gente vê ali que aquela mulher, ela estava há 12 anos sofrendo desse fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia. E ela era tida como uma mulher imunda, ela não poderia estar na sociedade, ela não poderia estar no meio do povo, mas ela não tinha mais recurso, ela já tinha gastado tudo com os médicos, e não tinha outro recurso. A esperança dela era Jesus. E ela estava esperando, estava buscando uma esperança. Quando viu aquele povo, ela viu Jesus e disse assim: não tem outro, é Ele. Se Ele não fizer, ninguém mais faz. Agora, ela teve uma raça tremenda de poder entrar ali, no meio daquele povo que vinha espremendo Jesus Cristo, e ela conseguiu chegar e tocar a orla do vestido de Jesus. Aí Jesus parou e disse: alguém tocou em mim. Os discípulos: Senhor, mas está todo mundo te apertando aqui, empurra dali, empurra daqui. Muita gente: não, mas alguém tirou de mim virtude. E aquela mulher que tinha tocado ali, tirou virtude de Jesus e foi curada. O milagre aconteceu porque ela creu, ela sabia que a esperança estava ali, e a esperança é Jesus Cristo. E eu creio que eu vim aqui hoje, eu creio que vocês vêm aqui hoje, porque existe uma esperança aqui, a esperança é Jesus Cristo. Agora nós temos que acreditar, crer que Ele faz. Então ele venceu aqui, ele venceu então a força da enfermidade. Agora Jesus também venceu a força da morte. Ele venceu a força da morte lá na cruz do Calvário, quando ali ele diz: tudo está consumado. Ele venceu também a força da morte, o filho da viúva de Naim, que já vinha chorando com aquele povo ali, trazendo o esquife para poder fazer o sepultamento. E Jesus Cristo ficou condoído, ficou triste, vendo aquela mulher chorando, e disse para ela: mulher, não chore. E colocou a mão no esquife. E o menino sentou, falou, ele pegou aquele menino e entregou para sua mãe. Ele venceu a morte. Assim como ele venceu a morte com aquela viúva, com o filho da viúva de Naim, também venceu a morte com Lázaro. Quando ela chegou ali, já fazia 4 dias, 4 dias. Existia uma seita lá em Jerusalém, naquela área lá, e que a pessoa que morria podia até voltar ao espírito em 3 dias, mas em 4 dias não voltava mais. E Jesus Cristo demorou 4 dias para chegar lá.
E esses 4 dias talvez tenha sido providencial para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, aquele que Deus enviou para poder salvar a humanidade. E as pessoas não acreditavam. Então ele chegou ali na casa de Maria, e Maria estava ali chorando, e Marta chorando, e disse: Senhor, se chegasse aqui antes, ele não tinha morrido. Ele não tinha morrido. Aonde ele está? Disse Jesus. Venha comigo. Levou lá. Mandou tirar a pedra e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Ele venceu mais uma vez a morte. Porque o nosso Deus poderoso, ele pode vencer todos. Jesus, ele com o poder que ele consegue vencer todo tipo de força, através de seu milagre, pois ele curou o leproso, ele curou o surdo, ele curou o mudo, ele curou muitas pessoas, e como diz João na carta, João no evangelho dele, que tudo que ele fez não caberia na biblioteca. Você imagina quantas pessoas foram curadas pelo Jesus Cristo? E então é isso aí. E então, essa é a introdução que eu tenho aqui na ministração, agora que nós vamos começar a pregar. Amém? Vamos ficar atento aí. Então vamos lá no capítulo 8. Você está com sua Bíblia aí? Versículo 41. 41. Então diz lá, na primeira parte aí: eis que chegou um varão de nome Jairo, vírgula, parou aí, que era principal da sinagoga. O que era ser principal da sinagoga? O principal da sinagoga era um fariseu que tinha que dominar a lei, quer dizer, tinha um conhecimento tremendo sobre a lei, e ainda introduzir, ainda fazer o que ali da lei? Interpretação. Ele tinha que interpretar a lei, não é só conhecer a lei, tinha que interpretar a lei. Ele era chefe da sinagoga, ou principal da sinagoga, ou seja, ele que era responsável por todos os trabalhos que tinha na sinagoga, pela oração, pelos ensinamentos, pela pregação, por tudo. Ele é como se fosse um pastor evangélico, líder de uma igreja, que ele tem que dominar tudo, ele que distribui os trabalhos, ele que faz tudo, ele ora pelas suas ovelhas, ele prega e tudo mais. Então era como se fosse, a responsabilidade dele era muito grande, porque a sinagoga, ela era subordinada ao sinédrio. O sinédrio era uma instituição que, como se fosse assim, vamos dizer, na igreja católica, que tem lá o Papa comanda todas as igrejas católicas. Então o sinédrio é assim, comandava todas as sinagogas. Então era de lá que saía a doutrina, de lá que saíam os mandamentos, de lá que eles faziam tudo. E então Jairo era o principal da sinagoga, mas era subordinado lá. Então existia algumas doutrinas que ele teria que cumprir. Mas aí houve o quê? Aí diz a palavra aqui que ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo. E prostrando-se aos pés de Jesus. Então, essa é a continuação desse versículo. Prostrando-se aos pés do Senhor. Literalmente, no original grego, prostrar quer dizer se jogar. Se jogar diante de Jesus Cristo é ele reconhecer o que Jesus Cristo é para a vida dele. É ele reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. E se jogar é adorar. Então ele começou a adorar o Senhor ali, começou a clamar o Senhor ali, adorar, louvar, glorificar o nome do Senhor. Isso tudo aconteceu antes dele pedir. Agora, depois que ele adorou, depois que ele louvou e glorificou o nome do Senhor, depois que ele terminou, aí foi quando ele pediu. Como ele pediu? Ele rogava que entrasse na sua casa. Rogar, aí já trata-se de orar. Então, ele é um grande ensinamento para a igreja, um grande ensinamento para nós, que nós não devemos nunca parar de orar, mas nós temos que, antes de orar, adorar o Senhor.
temos que adorar Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, adorar, porque é na adoração que você chama a atenção dEle. Aí quando você começa a orar, aí sim, aí você começa a fazer os pedidos, embora o Senhor já conhece o teu coração, embora Ele conhecia o coração de Jairo, Ele sabia de tudo que estava acontecendo com Jairo. Jairo tem que pedir, a palavra diz, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que pedir, né? Tudo que nós pedimos em oração, se crermos, receberemos. Está lá em Marcos 11, 24, não é isso? Tudo que nós pedimos, se crermos, recebemos. Tem que crer, se não crer, não chega a lugar nenhum. Então, ele creu, ele se prostrou, ele adorou, ele orou, ele pediu. Então, as coisas só fluem, e só flui mesmo quando realmente acontece isso. Quando a pessoa adora o Senhor, quando clama ao Senhor, você quer alguma coisa do seu Pai, adore Ele, clame Ele. Em casa mesmo, quando a gente era garoto, queria alguma coisa de papai, o que a gente diz? Pai, sabe, pai, você hoje está muito bonito, viu, pai? Pai, dá um dinheirinho para a gente comprar uma bala aí. Aí ele não nega. Depois você chamou ele de bonito, chamou ele de, ô pai, você é o melhor pai do mundo. Pronto, derreteu. Aí ele faz, não faz? Então o que dirá o nosso Deus Todo-Poderoso? Olha o que queria, tudo aquilo que nós pedimos em oração, se crermos, receberemos. E a palavra diz que Ele dá muito mais daquilo que a gente pede. O que a gente pede ainda é muito ínfimo diante de que Deus tem para nos dar, porque Ele tem tudo, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o nosso dono, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E nós temos que, com isso, aprender. Então, o que aprendo com essa lição? Que nesse momento, nós devemos lembrar que o Senhor é conosco. E como que jeito Ele é conosco? Porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ama de tal maneira, é indefinido o amor de Deus para conosco, é incondicional, não existe condição nenhuma para que Ele venha nos amar. Ele nos ama assim mesmo, do jeito que nós somos. Às vezes assim, mas uma vez o meu filho fez lá uns trecos lá, e aí eu repreendi ele falou, pai, eu não tenho mais jeito. Eu falei, não, você tem jeito sim, você tem jeito, sabe por quê? E quando Deus olha para você, Ele não olha para você sem antes passar por Jesus Cristo. Então, quando Ele olha para você, Ele olha para Jesus Cristo, e quando Ele olha para Jesus Cristo e te vê, Ele te ama, Ele quer você do jeito que você é, não importa o que você faz, não importa o que você está fazendo, Ele quer acertar a tua vida. Então somente nós temos que adorar o Senhor, clamar ao Senhor e dizer, Senhor, faz um milagre em mim, faça um milagre em mim, e Ele vai fazer o milagre. Eu creio que cada um de nós viemos para receber o nosso milagre. E eu sei que durante essa ministração, eu vou receber o meu milagre. Eu sei que vou receber. E se você sabe que você receber, dá um glória a Deus aí para Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E então nós vamos ver aqui então, né? Aí a gente passa lá para o versículo 48, digo, né? Não é o 48, 49, Então, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Então, vamos lá. É o 49. Então, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Gente, isso aqui nos dá um ensinamento tremendo, porque aqueles que estão em Cristo já é mais do que vitorioso. Amém? Amém ou não amém? Eu sou mais do que vitorioso. Então aquele que está em Cristo já é mais do que vitorioso, mas existe aqueles que são seus revés, existe aqueles que são aqueles do contrário, existe aqueles que são os agoreiros.
E os agoreiros é exatamente assim. Quando ele chega, ele diz: ei, Jário, não precisa incomodar mais o mestre, não, sua filha está morta. Sua filha está morta. Esses são os agoreiros, que às vezes, muitas vezes você está indo no lugar certo, está fazendo as coisas certas. Ei, para onde você vai? Para a igreja? Fazer o que na igreja? Pô, rapaz, para com isso. Deixa de bobagem, você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir nada lá, são os agoreiros, são os adversários, que não quer que você continue sendo abençoado, que não quer que você continue sendo vitorioso, que não quer que você continue sendo aquele que consegue as coisas, porque o Deus é conosco, e quando Ele é conosco, ninguém consegue nos barrerar, não consegue mesmo, porque se Deus, Ele está no controle da nossa vida, ninguém pode impedir, irmão. Mas existe aqueles que são contra, e os contra, eles estão sempre querendo que você receba menos, eles estão sempre querendo que você não receba nada. Os contra, por isso que eles chegam no seu ouvido e dizem, igual esse falou: ei, Jairo, não adianta mais, sua filha já está morta. Mas Jesus ouviu isso, e quando Jesus ouviu isso, o que Jesus disse? Jairo, creia tão somente, ela será salva. É como aquela senhora que chegou aqui e começou a orar, ela disse, ó, se não crer, não adianta, tem que crer, não é isso? Tem que crer, né? Aquela senhora ali, quando ela está falando, tem que crer, é crer, é por crer. Se a gente não crer, se não acreditar e não ter fé, não adianta, irmão. Não adianta, é perda de tempo. Nós temos que vir para cá, mas com fé, acreditando que aqui tem bênção, que aqui tem prosperidade, que aqui tem coisas boas para a nossa vida, porque a palavra de Deus é a coisa melhor para a nossa vida. E quando Deus fala, nós somos restaurados. Quando Deus fala, a fé vem. Quando Deus fala, a bênção vem. E a palavra de Deus é assim, ela transforma, ela é tremenda. Então, quando nós viemos para a casa do Senhor, viemos para receber a bênção do Senhor. E hoje eu creio, não só eu vou sair daqui abençoado, não só eu vou sair daqui com o meu milagre, mas vai acontecer o milagre também na vida de vocês. Eu não sei por que vocês vieram aqui, qual o motivo. Saber por que vocês vieram aqui, eu sei. Vocês querem receber o teu milagre. Agora, qual o problema que você tem para receber esse milagre? O que está na sua vida? Se é enfermidade, se é abrir uma porta de trabalho, se é alguém que em casa que está passando algum problema até financeiro, eu só sei dizer o seguinte, que eu não sei qual o motivo, mas Deus sabe que você está passando, Deus sabe que você precisa, e Ele está aqui para dizer para você, creia tão somente e será salva. Amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias. E continuando aqui, no versículo 49, 50. O 51, aí diz assim: e entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Mas ali dentro de casa existia todos aqueles que choravam, planteavam e diziam, e Jesus falou para eles: não chores, está morta. Ela não está morta, mas dorme. E riam dele, faziam piléria, sabendo que estava morta. Mas ele pegou na mão da menina e disse para ela: levanta e anda. E o espírito dela voltou, e ela andou, e ela ficou curada, e os pais ficaram maravilhados. E o que eu aprendo aqui nessa lição? Eu aprendo aqui nessa lição de que, quando Jesus entrou, Jesus levou para dentro da casa, lá onde ele estava, no quarto, ele levou
os seus discípulos que estavam com ele e os pais. Isso me dá um ensinamento. Eu aprendi aqui com isso de que, e quando a gente vai entrar na casa de alguém, primeiro esse alguém tem que fazer como Jairo disse: entra na minha casa. Entra na minha casa. Porque Jairo precisava que entrasse na casa dele. Existe um louvor que diz assim: entra na minha casa, quebra a minha estrutura, sara as minhas feridas. E quando Jesus entra na nossa casa, ele faz tudo isso e muito mais ainda, entende? Basta nós querermos, você acreditar e crer que Jesus Cristo, ele pode mudar todas as coisas. E ele entrou, aí Jesus Cristo, quando entrou, ele não levou qualquer um. Não adianta você chamar alguém: vamos na casa do irmão, que o irmão está lá precisando de oração. Você levar alguém que não acredita, alguém que vai ficar rindo, não tem jeito, não. Você tem que levar alguém que tem o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Foi isso que Jesus fez, o mesmo pensamento. Jairo estava convicto que Jesus poderia salvar a filha, por isso ele entrou junto com a esposa. Os discípulos já conheciam Jesus, já sabiam das proezas que Jesus fazia, já sabiam que Jesus era aquele que fazia cura, fazia milagre, então eles entraram também junto com Jesus. Agora, nunca chame alguém que não professa a sua mesma fé para ir orar por alguém. Não chame ninguém para te seguir, para orar por alguém, aquele que não tem fé, aquele que não acredita, aquele que não crê, porque ainda existe pessoas, irmão, que não crê. Ainda tem mais. Existem pessoas que se dizem evangélicas e que não acreditam. Existem pessoas pregando por aí, dizendo: para que orar? Orar para quê? Jesus já fez tudo lá no Calvário, você não precisa fazer mais nada. E a nossa parte? Se Jairo não saísse da casa dele e fosse lá, fizesse a parte dele: Jesus, entra na minha casa, ia acontecer alguma coisa? Não, ele fez a parte dele, não é isso? A mulher do fluxo do sangue, ela estava quase morrendo, não tinha mais jeito, então ela foi procurar uma esperança, e a esperança ela viu em Jesus Cristo. Então ela foi lá, e não foi fácil ela passar por aquela multidão e tocar na orla do vestido dele, mas ela foi. Por quê? Porque ela acreditava, ela cria que ele, tocando nele, ela ficava curada, entende? Então, e eu ouvi isso, eu estou falando porque eu ouvi a pessoa dizer: não, para que orar? Jesus já fez tudo lá no Calvário. Jesus fez tudo no Calvário, mas Jesus quer que você faça a tua parte. A tua parte é você orar, a tua parte é você clamar, a tua parte é você adorar, a tua parte é você vir aqui à igreja, a tua parte é você orar pelos teus irmãos, a tua parte é você estar em comunhão com os irmãos, a tua parte é você crer, adorar o Senhor, porque aí você vai receber a tua bênção. Amém, igreja? Você crê nessa palavra? Amém? Então, se você crê nessa palavra, uma salva de palma bonita lá para o Senhor Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda adoração. Amém, irmão? Amém, igreja? Pastor, vamos orar? Vamos orar. Aqueles que querem receber oração, vem aqui na frente, entendeu? Nós vamos estar orando pela sua vida. O pastor vai estar ungindo as pessoas, e aproveita a oportunidade. Não é só, às vezes assim: mas eu não estou precisando. Todos nós estamos precisando, com certeza. Todos nós precisamos de acreditar e crer que Jesus Cristo, Ele está aqui neste lugar, e que Ele vai te dar a sua bênção. Você não vai sair daqui sem o teu milagre. E muitas vezes as coisas acontecem rápida, mas a gente aprende aqui com essa palavra, a gente aprendeu aqui com essa palavra, que quando Jesus Cristo, Ele chegou ali para atender a mulher do fluxo do sangue, o nosso irmão teve que esperar. Então a gente tem que aprender que às vezes a bênção não é agora, demora mais um pouquinho, mas é certa. Vamos orar.
Senhor Deus Pai querido, amado, aqui está uma igreja